Seja muito bem-vindo ao nosso programa Sucareto. Aqui falamos de educação em diabetes, de como você pode controlar a sua diabetes tipo 2, comer o que você gosta e tudo isso ao mesmo tempo. Eu sou Marcilene, sou enfermeira e nossa aula de hoje é como controlar a diabetes para não ter hipoglicemia, para não ter a diabetes baixa ou a glicose baixa no sangue. E essa nossa aula de hoje é em homenagem ao pedido de 2 assinantes do canal, a Irineia e a Ana Azevedo. Queria saber mais sobre hipoglicemia, que ela estava tendo picos de hipoglicemia, e a outra queria saber como controlar essa diabetes para não ter hipoglicemia. Então, Ana e Irineia, esse vídeo é para vocês. E aí vocês, com o comentário de vocês, estão ajudando outras pessoas prevenirem a hipoglicemia e também de saber como fazer, como corrigir caso aconteça essa hipoglicemia no seu dia a dia, essa glicemia baixa no seu dia a dia. Então, recados dados, recados aí especial a Irineia e a Ana, vamos para nossa aula. A hipoglicemia, a glicemia baixa. E a gente já vai ver valores aqui de grau de glicemia para você sair dessa aula já sabendo o que é exatamente hipoglicemia, como fazer, como corrigir, como prevenir para não ter. Então, a hipoglicemia, essa glicemia baixa, ela pode acontecer em qualquer tipo de diabetes. Na diabetes tipo 2 também ela pode acontecer. Principalmente em pessoas que estejam tomando medicação que vá estimular a produção de insulina ou tomando a própria insulina. E também pessoas que não estão comendo direito e estão tendo essa falta de glicose no sangue. Então, a hipoglicemia ela vai acontecer ela pode acontecer em qualquer tipo de diabetes e na diabetes tipo 2 não é diferente. Essa glicemia baixa, chamada hipoglicemia, ela é tão ruim quanto a glicemia alta, né? Essa diabetes alta. A diferença entre elas não só questão de valores, que uma é baixa e a outra é alta, mas também são os sintomas e que você sente na hora. A hiperglicemia, que a gente chama essa glicemia alta, essa diabetes alta, você só sente quando ela está muito alta. A hipoglicemia, essa glicemia baixa, você sente praticamente na hora. A boa notícia é que você consegue corrigir em casa e deve corrigir em casa e pode se educar e pode aprender a não ter picos de hipoglicemia, a não ter picos dessa glicemia baixa. E corrigir em casa é a melhor forma até para não se agravar. Calma que a gente vai ver detalhe por detalhe nessa aula de hoje. Então, se você quer saber de tudo isso, de o que é exatamente hipoglicemia, os valores, como você pode sentir esses sintomas, como identificar em você e como corrigir isso e até prevenir no seu dia a dia para você não ter pico de hipoglicemia, né, mesmo com diabetes tipo 2, fica nessa aula até o final e lembra de deixar as tuas dúvidas, os teus comentários, porque assim eu faço outra aula, te respondo de alguma forma, com uma aula ou direto no teu comentário, e assim você aprende mais sobre diabetes tipo 2 e consegue viver muito melhor controlando essa diabetes e comendo o que você gosta e não precisa excluir uma coisa da outra, né? Dá para fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Ok? Já te inscreveu no canal? Curte o vídeo para não perder nem mais um vídeo sobre diabetes tipo 2, certo? Então vamos lá. Hipoglicemia. O que esse assunto vai te ajudar hoje? Saber disso, o que vai te ajudar hoje? Primeiro, você saber reconhecer o que é hipoglicemia, o que é essa glicemia baixa e saber o que fazer. Então, quando você reconhece, sabe o que fazer e
espalha isso para sua família, principalmente ao seu redor, quem convive com você, você evita vários problemas, como um susto de: "Ah, você não pode tomar um refrigerante porque você é diabético". E saiba que um refrigerante, um copo de refrigerante, pode salvar a sua vida, como a gente vai ver no decorrer do vídeo. Então, saber desse assunto e trazer isso para sua família também, evita primeiro que você sabe como corrigir essa hipoglicemia para não ter problemas, que também essa glicemia muito baixa, ela dá problemas sérios mesmo, problemas graves, que você tem que fazer na hora. E também a s de saber identificar e corrigir evita vários transtornos, principalmente familiar, que vai te impedir de tomar um refrigerante, caso essa glicemia esteja baixa, por exemplo, ou algum amigo, como eu vou te contar uma história de um paciente meu no decorrer dessa aula. Então, saber desse assunto vai te ajudar bastante mesmo. Eu vou dividir nossa aula, a partir de agora, em 3 pontos: o que é hipoglicemia, como identificar e como corrigir. Dentro desse como corrigir, tanto você saber o que fazer, como você controlar a diabetes tipo 2 para não ter hipoglicemia, não ter esses picos. Lembrando que o que eu vou te dar aqui, que vai ser como resposta aos 2 comentários, né, da Ana e da Irineia, mas o que eu vou colocar aqui são termos gerais. Eles não é uma questão de eu não estou prestando um cuidado de emergência para você, tá. E também ela não substitui um acompanhamento profissional, tá. Então aqui eu estou te ajudando nessa aula com uma função do canal, que é educação em diabetes, para te ajudar a controlar a diabetes comendo o que você gosta. É a função do canal Açucareito aqui para você, com esses vídeos gratuitos, tanto no YouTube quanto no Facebook. O Instagram ainda não aceita aulas tão longas como essa. Mas eu quero reforçar aqui que essa aula não substitui acompanhamento de nenhum profissional de saúde, seja enfermeiro, seja médico, tudo bem? Então, alinhamentos feitos, vamos seguir para a nossa aula de hoje. Hipoglicemia, o que é? A hipoglicemia é o açúcar baixo no sangue. Então, a Sociedade Brasileira diz um valor, a Associação Americana de Diabetes também diz outro valor de hipoglicemia. Então, aqui eu vou colocar um valor para ficar fácil da gente memorizar. O objetivo não é você passar num vestibular, e sim você ter um parâmetro para saber, isso aqui é hipoglicemia, isso aqui não é, certo? Então, eu vou usar aqui nessa aula de hoje abaixo de 80 essa hipoglicemia, tá? E aí a gente vai aprender a classificar aqui o que é leve, o que é moderado e o que é grave, e você saber o que fazer em cada momento, identificando os sintomas em você. Então, você vai sair dessa aula aprendendo isso. Então, a hipoglicemia é essa baixa do açúcar no sangue abaixo de 80, certo? Então, uma glicemia capilar, considerando uma glicemia capilar, o normal seria estar antes das refeições de 80 a 100. Quando ela abaixa disso, eu posso considerar uma hipoglicemia. Então, o que eu tenho que fixar? Que hipoglicemia é esse açúcar baixo que está no sangue e que também é o problema. E eu preciso corrigir imediatamente. Se eu preciso corrigir, eu preciso saber identificar, ok? Então, só reforçando aqui, nós vamos usar o valor da hipoglicemia abaixo de 80, certo? Né? Só para você aprender a fixar no que é normal, que é antes das refeições de 80 a 100, e abaixo disso eu já considero hipoglicemia. Lembrando que você vai saber corrigir a cada nível e saber identificar os níveis, tanto leve quanto moderado, em você nessa aula de hoje, ok? E antes de eu te falar sobre como identificar essa hipoglicemia para corrigir, é muito importante você saber as causas. O que causa essa hipoglicemia? O que causa essa glicose baixa no sangue?
para estar abaixo de 80, abaixo de 70, 70, ou 50, 60, por exemplo, essa glicemia capilar. Eu vou abordar 2 causas aqui, tá bom? Não significa que existe somente essas 2, tá? Mas são as mais comuns dentro de quem faz tratamento para diabetes tipo 2. Essa glicemia baixa na diabetes tipo 2, ela pode acontecer principalmente por duas coisas. Medicação, essa medicação pode ser tanto o comprimido quanto a insulina, tá? Eu já vou te falar os detalhes disso, quanto a alimentação. Você está ingerindo pouca alimentação ou pouco açúcar na sua alimentação. Então, eu vou me ater a essas 2 causas, medicação e alimentação, ok? Lembrando que tem outras causas que também podem levar à hipoglicemia, outras doenças, ou o teu próprio sistema, né? Tem pessoas que não conseguem definir que tem hipoglicemia mesmo não sendo diabético. Já ouviu falar dessas pessoas? Certo? Então, como as causas elas são inúmeras de outras patologias, eu vou me adeter mais ao tratamento aqui da diabetes tipo 2, porque assim você sai com um pensamento mais fechado e mais fácil de você aprender e usar essa aula hoje mesmo no seu dia a dia, tudo bem? Então vamos lá. A pessoa com diabetes tipo 2, ela costuma tomar muito mais comprimidos do que insulina, certo? Por que ela toma comprimido? Porque a maioria da pessoa que tem diabetes tipo 2, ela produz insulina. Então, a medicação oral, o comprimido, ele tem em torno de mais de 7 grupos de ação, essa medicação. Cada um vai agir de uma forma. Então, tem uns medicamentos que agem produzindo insulina, estimulando o pâncreas a produzir insulina. Tem uns comprimidos que vão agir impedindo que o rim reabsorva açúcar. Tem uns medicamentos, tem uns comprimidos que vão agir com que o intestino absorva menos açúcar. Então, a gente tem mais de 7 grupos de medicamentos orais, que a gente chama dos medicamentos em comprimido. Cada laboratório, ele dá um nome, certo? E cada laboratório investe em pesquisa para diminuir os sintomas, mas geralmente os medicamentos orais, eles participam desses grupos, que é a ação principal que ele vai ter. E aí, essa escolha da medicação é o seu médico que faz de acordo com os seus sintomas, de acordo com a sua situação. É por isso que uma medicação não pode, a medicação do José não pode servir para Maria, a não ser que o médico avalie e determine ali que é a medicação ideal, tudo bem? E dentre esses medicamentos orais, a gente tem um que vai agir no pâncreas, nesse comprimido que vai agir no pâncreas, produzindo essa insulina, estimulando produzir essa insulina, certo? Então, são esses grupos de comprimidos que vão causar mais hipoglicemia, principalmente se essa dose está exagerada, tá? Então, só preste atenção, dose exagerada aqui, tá? Às vezes, você começou a tomar essa medicação já há algum tempo. E quando o médico prescreveu para você, você estava num nível de glicose mais alta. Então, ele precisava de uma dosagem para atender a sua necessidade daquele momento, certo? E aí, provavelmente, ele te disse para voltar 3 meses, estipulou lá o tempo. E aí, você não voltou. E aí, pode estar acontecendo, nesses casos, é que você baixou a sua glicemia, baixou a sua glicose, e deveria ter diminuído ou substituído essa medicação que o seu médico faria. E aí você não fez o acompanhamento, ou está na hora de fazer, para ele reavaliar isso. Então, num medicamento, principalmente desses grupos, e aí eu não vou te citar nomes aqui, porque tem vários realmente, tá? Vários realmente. Desse grupo de
de medicações orais, né, de comprimidos que vão agir estimulando o teu pâncreas a produzir insulina, se eles estimulam essa produção de insulina e você já baixou a glicose naquilo antes, a sua glicose já não está no mesmo nível do que antes, quando você começou a tomar, geralmente esse comprimido vai te levar a uma baixa de glicose. E aí, precisa rever junto com o seu médico para estar reavaliando isso, se for esse o caso. Tem o caso da medicação que é a própria insulina, aquela que se aplica na barriga, né? O próprio líquido, e não é comprimido. Tem pessoas com diabetes tipo 2 que tomam insulina, né? Principalmente quando a glicemia está muito descontrolada e também quando a pessoa está muito resistente à insulina, principalmente com a gordura abdominal muito grande, está meio barrigudinho, e que só os comprimidos não dão jeito. Então, pela uma avaliação médica, ele passa a tomar a insulina, né? Se aplicar a insulina. A maioria dos diabéticos tipo 2, eles tomam medicação oral, tomam comprimido, né? E em alguns casos que tomam insulina. Então, essa insulina, ela vai agir diretamente tirando essa glicose do sangue, certo? E aí, mais uma vez, ela está, quando tem essa baixa de glicose, picos de glicose, ela está ligada muito à dosagem, tá? E a gente vai entrar no mesmo ponto da reavaliação médica. Por quê? Quando o médico diz para você, volte daqui a X dias, é justamente o tempo para ele reavaliar. Então, ele não passa uma medicação para você e que seja para o resto da vida, é justamente para reavaliar, tá? E aí, ajustar a dose, substituir, justamente para você não ter esses problemas, como da hipoglicemia, certo? E aí dá para corrigir outros problemas também. Então, a insulina também vai estar relacionado à dosagem nesses casos de hipoglicemia, nesses picos de hipoglicemia, certo? Tanto a dosagem que o médico passou naquele momento que você estava em crise, e aí agora baixou, e aí ele precisa diminuir, e aí é uma reavaliação dele com você, tá? Não é uma receita de bolo, e o que vale para o José não vale para a Maria, você tem que reavaliar com seus sintomas, com a sua individualidade, com seus exames, junto com o seu profissional médico, certo? E também tem um outro fator aqui na insulina, principalmente no início, quando a pessoa não está habituada a tomar insulina, é a dosagem, mas a forma de colocar. Hoje, a maioria da insulina, a gente tem insulina tanto em canetas, né, que já vem mais fácil de dosar, mas também tem a insulina em seringa, né, vem a ampola e a pessoa vai colocar na seringa para se aplicar. E uma unidade, né, um ponto, ele faz muita diferença no seu nível de açúcar. Então, geralmente, a gente tem aquelas seringas, né, de 1 ml, de meio ml, uma seringa de 1 ml, por exemplo, é 100 unidades de insulina. Então, caso esteja acontecendo com você a hipoglicemia, essa glicemia baixa, olhe para a sua medicação. Se você esteja tomando a insulina, veja se você está colocando a dose certa, como está prescrita pelo médico, e se você já faz tempo que você está fazendo essa insulina e não visita seu médico, está na hora de revisitar justamente para ajustar e você não ter esse problema. Se você toma a medicação oral, né, os comprimidos, ao mesmo ponto de reavaliar a quantidade junto com o seu médico, tá? E uma questão dessa medicação oral é também reavaliar junto com o seu enfermeiro o seu mapa de glicemia. Fazendo o mapa de glicemia, a gente consegue descobrir a causa a maioria das vezes, né? O mapa de glicemia é quando você verifica a sua glicemia, anota tanto sua glicemia
quanto o que acontece, as suas medicações, a sua alimentação, e a gente consegue fazer realmente um mapa de glicemia, do resultado de glicemia, identificar o porquê ou os pontos de hipoglicemia, e a maioria das vezes a gente consegue corrigir ali, identificando o problema, ou seja, da medicação ou da questão alimentar. E aí o segundo ponto dessa causa, né, a gente falou da medicação, tanto comprimido quanto da insulina, e o segundo ponto dessa hipoglicemia é a alimentação. É você achar que diabético não pode comer açúcar. O açúcar, ele é essencial para o nosso corpo. Claro que qualquer pessoa que for comer açúcar exagerado, quando eu falo de açúcar, eu não estou falando do açúcar de mesa exatamente. Estou falando do açúcar da nossa alimentação mesmo. Qualquer pessoa que for comer açúcar exagerado, se ela não for diabética, ela engorda. Se ela for diabética, provavelmente essa glicose vai disparar no sangue. Mas nós precisamos dela. Se a gente não ingere esse açúcar na nossa alimentação, o corpo vai dar um jeito de buscar. Se ele não consegue buscar, ele entra em piripaque, como a gente vai ver no caso da hipoglicemia. E essa alimentação, tanto quanto o desequilíbrio com a restrição de muito açúcar, tá? Que pode acontecer hipoglicemia, quanto essa refeição muito distante, né? Então, você tomar café e almoçar 3 horas da tarde, certo? Ou achar que a sua glicose está muito alta, você não vai comer agora, e aí fica muito tempo sem fazer as refeições. Então, essa glicose muito alta, aí você toma uma medicação, a tua medicação, por exemplo, uma insulina, dependendo do tipo de insulina, tem insulina que tem uma ação de 18 horas. Você toma com 4 horas, tu entra em pico, depois você fica nivelando ali a liberação de insulina, e aquela dosagem lá age por 18 horas, né? Um tipo de insulina, por exemplo, que NPH, que a gente chama, dentro desse tempo de ação. E aí, você não vai toma 2 vezes no dia, então quando você tomou a segunda dose, encontrou com outro pico e você não comeu. Então, o mapa de glicemia, ele te ajuda a identificar essas causas, e a alimentação em si, ela é muito importante você aprender a comer para que você não tenha essa hipoglicemia. Nem a hipoglicemia, nem a hiper, né? Nem essa glicemia alta demais. E a alimentação, ela é fundamental, tá? Então, só fechando aqui, a gente tem as 2 principais causas, tá? Tem outras também na diabetes tipo 2, mas essas 2 são mais fáceis da gente corrigir em casa, que é as medicações e a alimentação, certo? As 2 você precisa de ajuda, tanto do seu médico quanto do seu enfermeiro, para conseguir mapear e corrigir esses picos de hipoglicemia, porque senão você pode ter problemas graves em relação a isso, tá? Hipoglicemia severa é emergência mesmo, tá? Então, para você ver a seriedade disso. E aí vamos para o próximo ponto. Como identificar essa hipoglicemia em você, esse açúcar baixo em você? Lembrando que a gente falou, né? Falei para você que eu ia usar a referência aqui de 80 para ficar mais fácil para você fixar. Então, abaixo de 80, eu já identifico que é hipoglicemia, certo? Mas aí agora a gente vai dividir essa hipoglicemia em 3 tipos, certo? Uma leve, uma moderada e uma severa, tá certo? Eu vou te dar alguns números aqui, porque para ficar mais fácil de você fixar, ficar mais fácil de você memorizar algumas coisas. Mas eu quero que você aprenda a identificar os sintomas em você, certo? Que é o objetivo dessa aula aqui. Abaixo de 80, ali 70, 65, eu posso considerar uma hipoglicemia, uma glicemia baixa leve. Aí vamos para uma glicemia moderada. Já
ali 60 até 50, uma glicemia moderada. Aí eu vou já te dizer o que você tem que comer, o que você tem que fazer, ok? Identificando isso em você. E uma glicemia grave, já severa, já é abaixo de 50. E aí você já vai aprender os sintomas que você pode identificar em você, certo? Então eu quero que você fixe aqui, esses 3 níveis de hipoglicemia, porque assim fica mais fácil de você identificar e corrigir e saber o que fazer em cada momento, certo? E como você vai fazer isso? Em você, né? Como identificar e corrigir em você, certo? Eu vou te dizer alguns sintomas aqui de hipoglicemia, certo? Dessa glicemia baixa, mas eu quero que você fixe uma coisa. Cada pessoa, ela vai sentir algumas coisas e numa intensidade. Então, o que eu recomendo a você é aprender a olhar para você e identificar quando você tem hipoglicemia. Calma que eu já te dizer alguns detalhes, certo? Então, numa glicemia leve, que a gente viu ali em torno de 60, 70, você pode sentir aquela sensação de fome, uma sensação mais ou menos de, assim, de lerdeza, uma sensação de que não tá tudo que não tá bem. Eh, Às vezes você sente dor de cabeça. O que eu recomendo a você, para você saber como identificar essa glicemia em você? Sentiu algo que está fora do comum ali, verifique a sua glicemia. Se você não tem o aparelho de glicemia em mãos agora, né? Mas aí eu recomendo que você adquira para você um aparelho de glicemia capilar. Se você não tem em mãos, você vai corrigir com o que eu já vou te falar, tá? Mas os sintomas, essa parte vai ser mais leve. Como você sabe que vai ser mais leve? Você sente um sintoma no nível bem mais baixo. Se você sente uma dor de cabeça, ela não é tão forte. Se você sente uma mão fria, ela não é tão forte. Se você sente aquela sensação de fome no estômago que você não sabe se é dor, se é fome, ela não é tão forte. Então, é num nível mais leve. E você vai saber disso quando você sentir e verificar, certo? O nível moderado, os sintomas são mais pesados. Ele já sai daquele levezinho, certo? Do que é quase nada, quase imperceptível, né? Só você percebe, para um nível que o outro já percebe. Por exemplo, uma mão suada, né? Não com suor, mas na mão. Às vezes a pele fica mais fria, às vezes a dor de cabeça, aquela sensação de desmaio. A pessoa não chega a desmaiar, tá? Nesse ponto, ela chega a desmaiar na parte mais severa. Então, você vai saber quando os sintomas de hipoglicemia em você, quando você verificar essa glicemia, certo? Então, esse nível moderado, eu já vou te dizer como corrigir, tá bem? O nível severo, que é o nível mais grave, que aí a pessoa pode ter tremores, desmaio mesmo, perda no nível de consciência, certo? Aí você não dá para corrigir em casa, tá? Por isso que eu dividi os 3 níveis, para você ter ideia do que fazer e até conversar com sua família sobre isso, principalmente se você está tomando insulina. Então, a severa não dá para corrigir em casa. Porque se uma pessoa desmaia ou tá mais inconsciente do que consciente ali, se eu for dar algo para ela beber, eu corro o risco de afogá-la, certo? Então, eu preciso correr literalmente para o hospital, tá? Então, agora a gente vai ver como corrigir esse nível de hipoglicemia. A leve, a moderada e a grave, certo? A leve e a moderada você vai corrigir em casa, tá? Lembra que eu disse que um copo de refrigerante salva a vida de alguém? Então deixa eu te contar uma história de um paciente meu. Ele começou a tomar insulina e voltou para o trabalho. E aí, no consultório, a gente fez essa parte que a gente chama de educação em diabetes, da pessoa aprender a identificar os sintomas de glicemia, de hipoglicemia e como corrigir, certo?
ali no que ela tinha de costume. E no trabalho, ele ia para o trabalho, ele levava a bolsa dele com refeição, justamente para não ficar muito tempo sem se alimentar, que ele chamava de boroquinha. Então, a esposa dele preparava tudo direitinho. E aí, um certo dia, ele teve que sair da base dele, né? Ele trabalhava num local, e aí ele teve que se deslocar uma distância maior e esqueceu da tal boroquinha dele. Como é costume, né? Um costume como é normal alguém se envolvido no trabalho ali e esquecer, principalmente se ainda não está habituado a tudo isso. E aí, ele mais outra pessoa que estava dirigindo com ele, demoraram voltar. E ele sentiu fome. Ele sentiu fome, opa, não era fome, e não sabia identificar se era fome ou dor no estômago. E aquela sensação de lerdeza, de um sono, uma preguiça ali, fora do comum. Ele não tinha aparelho de glicemia para medir e não tinha a refeição dele. E aí o que ele fez? Como ele já sabia, já tinha sido orientado por mim, para o que fazer em cada situação, ele pediu para o amigo que estava, colega de trabalho dele que estava dirigindo, parou na primeira esquina lá que tinha como comprar um refrigerante. Quando ele foi comprar o refrigerante, ele disse, me dá um copo de refrigerante, por favor, rápido. E aí o amigo dele disse assim, tu é louco? Você é diabético, como é que tu vai tomar refrigerante? Ele disse, calma que depois eu te explico. E aí tomou o refrigerante, aliviou aquilo, deu tempo deles chegarem na base daí de trabalho e ele se alimentou normalmente, tá? Normalmente. Então, como ele já estava educado, né, já sabia dali, ele sabia o que fazer. E depois ele explicou pro amigo dele que ele estava entrando num quadro de hipoglicemia e que se ele não tomasse, o que ele tinha à mão ali era um copo de refrigerante, e se ele não tomasse refrigerante, a glicemia dele ia baixar e ia ter problema, certo? Então, daí, essa história aqui, eu trouxe um parênteses para você, daí a importância de você conversar isso com pessoas próximas de você, pessoa do trabalho, da família, porque, primeiro, que eles não se assustam, certo? Você fazendo algumas coisas que é ali fora do comum ou até te proibirem de fazer. Ou eles mesmos sabem o que tem que fazer, certo? Num caso de hipoglicemia mais moderada ou mais severa, certo? Então, daí a importância de você conversar isso com a sua família, ou as pessoas mais próximas ali de você, principalmente se você está tomando ou está iniciando a tomar insulina agora, tá? Que você ainda não sabe como o seu corpo vai processar tudo isso, certo? Então, como você vai corrigir, né? Como corrigir a hipoglicemia leve, a moderada e a grave. Na leve, certo? Lembra que se você medir vai estar em torno de 70, 60 mais ou menos, mas cada pessoa vai sentir de uma forma e não vai ser todos os sintomas, às vezes ela sente um sintoma somente, e às vezes uma pessoa que está com uma glicemia de 60, 65, ela não sente a mesma coisa que a outra que está com o mesmo valor, ela sente diferente. Então, é por isso que, logo no meio da aula, eu te disse que eu vou te dar uns valores, mas você vai se importar muito mais com o que você está sentindo, certo? E você vai saber isso no decorrer da observação com você. Então, como você vai corrigir essa hipoglicemia, essa glicemia baixa de modo leve, certo? Que você está sentindo os sintomas bem mais levezinhos, sem incomodar tanto. Se você estiver em casa, uma colher de açúcar de sopa, ela tem em torno de 15 gramas de açúcar. Você vai misturar na água e tomar. Espera dar mais ou menos uns 15 minutos e verifica a sua glicemia de novo. Se você não tem um aparelho em casa, não tem como medir ali, você pode fazer a mesma coisa e depois se alimentar normal e observa se passou ou não, tá? Não se preocupe que se esses sintomas aí, esses leves, você fazendo isso, a sua glicose não vai exageradamente ir lá para 500, tá certo? O que você não pode fazer é tomar sucessivas colheres de açúcar. Por quê? Essa colher de açúcar com água, ela leva em torno de 15 minutos para absorver, certo? Se você não esperar esses 15 minutos para corrigir,
para verificar essa glicemia, ela ainda vai dar baixa, aí você vai tomar de novo. E aí, daqui a 2 horas, 3 horas, vai estar lá 300, e aí é trabalho para você de novo, certo? Se eu não tiver açúcar em casa, o que é que eu posso fazer? Se eu estiver na rua, um copo de refrigerante, que dá em torno ali de 150, 200, esses copinhos pequenos de plástico mesmo. Ele vai ter a mesma quantidade de açúcar, né? E vai conseguir corrigir essa hipoglicemia leve, que está em torno aí de 65, 70, e que você está com os sintomas mais leves. Você pode tomar isso, tanto refrigerante quanto açúcar com água, esperar os 15 minutos, medir sua glicemia de novo e depois se alimentar normalmente, certo? Dentro da refeição coquepic que eu já falo aqui no canal, tá? E aí, segue sua vida normal, claro que sempre observando por que você está tendo essa hipoglicemia. Se não tiver o açúcar nem o refrigerante ali, 4 sachêzinhos de mel. Se você vai para uma viagem, se você vai para algum outro lugar que você não vai estar disponível, olha, o açúcar, um refrigerante, por exemplo, tá? Então, isso que eu estou te falando são correções de emergência, tá certo? Elas não podem ser corriqueiras, porque se forem corriqueiras, você tem que estar vendo a causa para não ter isso, ok? O que não pode acontecer para corrigir essa hipoglicemia? Leite, algo que tenha gordura, certo? Por quê? A gordura, ela demora para absorver. O leite, ele tem bastante açúcar, mas ele vai ter gordura, então ele não vai levar os 15 minutos para absorver como você precisa ali de uma água com açúcar somente ou de um copo de refrigerante que tem um açúcar puro. Entende? Então, nada que contenha gordura. Então, quanto um açúcar mais simples que a gente fala, mais rápido você vai absorver, mais rápido você corrige, certo? Então, por exemplo, nada de chocolate, nada de leite, justamente só pelo tempo de absorção mesmo. Mas que eles vão ter açúcar, vão, sabe? Só caso que você não tenha realmente opção, tá? Mas em casos que você comece a tomar insulina, sempre ande com seu sachêzinho de mel, porque aí fica mais fácil de você corrigir, certo? Então, a gente viu como corrigir a glicemia leve, certo? Vamos para a glicemia moderada. Então, a glicemia moderada, geralmente você vai sentir os mesmos sintomas da leve, só que sintomas mais fortes, certo? Então, eu vou te falar alguns sintomas aqui, mas você não precisa sentir todos. Você vai aprender a identificar em você, tanto observando quanto medindo essa glicemia, certo? Então, lembrando que o resultado da hipoglicemia moderada, ela vai estar em torno de 60, um pouquinho acima de 50, certo? Né? Esse número é só para você ter noção, o que você vai levar em consideração os seus sintomas, certo? Então, você pode estar com a mão suada, você está com a pele fria, pega em você, ou aquele transpirando mesmo, né? Tem pessoas que transpiram aquele suor frio, dor de cabeça, certo? Em qual parte da cabeça? Em várias partes da cabeça, não precisa em um local específico. Aquela sensação mais de fome, de agonia, ansiedade em si, né? Às vezes o batimento cardíaco o coração começa a acelerar. A gente está numa hipoglicemia moderada. Se você tiver seu aparelho, meça. Se você não tiver o seu aparelho de glicemia em mãos, aparelho de glicemia capilar em mãos, corrija a si mesmo. Como você vai corrigir? Você vai usar o dobro da dose da hipoglicemia moderada, certo? Lembra que quando você só começou a sentir os sintomas lá bem mais leve, você corrigiu com uma colher de açúcar? Agora você coloca 2 colheres de açúcar. A mesma coisa vai absorver em 15 minutos, tá? Em 15 minutos. Aí depois verifica de novo a glicemia, normalizou ali, aumentou, se alimente normalmente, tá? Se você ficar aplicando açúcar, bebendo açúcar, a sua glicose vai lá para baixo, lá para cima. A mesma coisa o refrigerante dobre, 150 tome 300, né? Vai dar um copo e meio mais ou menos, ou quase 2 copos de refrigerante. E aí não precisa ser diet, aliás, não tem que ser diet, tem que ser o refrigerante normal mesmo, que ele tem bem mais açúcar, tá? Que vai te ajudar, certo? A mesma coisa do sachêzinho de mel,
E aí você vai evitar coisas que têm gordura, certo? A hipoglicemia, né, a glicemia ela é tão importante no nosso corpo, o açúcar, na realidade, é tão importante no nosso corpo, que quando o corpo entra em baixa de glicose, parece que o corpo trava tudo para buscar a glicose onde está acumulada, certo? Então o corpo bloqueia a produção de insulina, né, natural do pâncreas, mas se você tá tomando, vai estar lá no sangue. Vai estar lá no sangue, tirando o açúcar de lá e a sua esse bloqueio não vai acontecer. Mas quando você tem hipoglicemia, o que que o corpo faz? Ele faz o pâncreas produzir um hormônio que chama glucagon para induzir o fígado liberar açúcar que está acumulado lá. E aí, dependendo do tempo que passa isso, você libera um outro hormônio, cortisol, libera adrenalina, justamente para bloquear o consumo de açúcar, né, ou a produção de insulina, para o seu corpo ter açúcar de reserva para você sobreviver. Olha só a importância do açúcar no seu corpo. Claro que tudo é na quantidade certa, mas que o corpo, se não tiver o açúcar disponível, ele vai dar um jeito. Então, a hipoglicemia e os sintomas dessa hipoglicemia é o corpo dando um jeito de buscar açúcar no fígado, no músculo, na gordura, em alguma parte, para você continuar vivo, certo? Nosso corpo é maravilhoso, né? Criado por Deus, ele tudo perfeitinho, tudo perfeitinho. Então, os sintomas que você tem vai ser o tempo dessa hipoglicemia e também esse nível, né? Quanto mais baixa essa glicemia está, mais severos esses sintomas você vai ter, certo? E mais você precisa corrigir, certo? E aí agora vamos para a correção da hipoglicemia grave. E aí a hipoglicemia grave, ela vai estar abaixo de 50. Se a pessoa estiver acordada, certo? Que geralmente quando você está com hipoglicemia grave, você não consegue nem pensar, tá? Você está ali, às vezes você está consciente, você está acordado, mas você está desligado, como se estivesse desligado. Sabe aquela pessoa que te olha assim? Aí você acha que ela está no outro mundo? Às vezes só está com hipoglicemia, viu? E se a pessoa estiver acordada, certo? Ela não estiver desmaiada, você pode usar ali o dobro, esperar os minutos, o dobro do que a 2 colheres de açúcar ou 3 colheres de açúcar, dependendo do nível ali que você verificou, com água para a pessoa tomar, esperar um pouquinho e aí pode até repetir, certo? Mas nessa hipoglicemia grave, dê alguma coisa e vai para o hospital, certo? Se a pessoa estiver desacordada, desmaiando, de alguma forma inconsciente ali, certo? Ela está respirando, mas ela está inconsciente, não dê nada. Por quê? A pessoa inconsciente, a pessoa que desmaia, o que que acontece com a língua dela? Ela cai, ela cai e a quando você der algum líquido, o maior risco é sufocar a própria língua e o líquido sufocar essa pessoa e ao invés de hipoglicemia, ela morre sufocada, tá? Então, só esses cuidados, né, que eu não posso deixar de falar aqui, certo? Mas, o que a gente já vai ver agora é como você cuidar para não ter esses picos de hipoglicemia e não ter esses problemas, ok? Deixa tuas dúvidas aqui nos comentários, certo? Me diz aí se você já teve alguma crise de hipoglicemia, ou se você já sabia identificar, se você já sabia de tudo isso, né, se de alguma forma a Irineia e a Ana te ajudaram pedindo esse vídeo sobre hipoglicemia aqui no canal, deixa aí nos comentários para mim. É a forma da gente se comunicar. Quanto mais a gente se comunica, mais eu consigo te entregar aquilo que realmente tenha valor para você, dessa forma gratuita aqui que a gente divulga o Açucareto, tá? A empresa Açucareto. Tudo bem? Então deixa aí nos comentários para mim.
E agora é como controlar diabetes tipo 2 para você não ter hipoglicemia, certo? Primeira coisa, você aprender a comer o que gosta controlando a diabetes. Se você é o primeiro vídeo que você assiste do canal, de como assim, né? Tem vários vídeos do canal aqui eu falando sobre isso. É o que eu ensino no método açucareto. Você comer o que você gosta, controlando essa diabetes ou consertando essa diabetes por dentro. Por que isso? Quando você aprende, o principal que vai aumentar ou diminuir essa glicemia no seu sangue é a alimentação. Quando você aprende a comer para manter esse açúcar ótimo o tempo todo no seu sangue, você não tem altos de glicemia e nem baixo. Então você fica ótimo o tempo todo. E tem como ficar ali depois das refeições de 130 ou próximo disso. E antes das refeições de 80 a 100. Tem como você manter isso se você aprender a comer o que você gosta, controlando essa diabetes. E pode ser mais simples do que você imagina, tá? E o que é isso, comer o que você gosta, controlando essa diabetes? Primeiro, que se você só segue uma lista de uma lista, uma restrição para diabético, você não consegue fazer isso por muito tempo. Comer o que você gosta, ele te dá paz. E aprender o que você comer o que você gosta, controlando essa diabetes, você controla isso por muito mais tempo para o resto da vida, certo? Então, o gostar de comer aquilo sem a restrição, sem a proibição, aliás, não tem alimento para diabético, tem alimento que vai fazer o seu corpo funcionar melhor. E aí, tem inúmeros alimentos que você gosta de comer e você pode aprender controlando essa diabetes. E o que eu ensino dentro do método açucareto para comer o que gosta, controlando essa diabetes? Eu tenho um termo chamado refeição coque-pê. Você comer o que gosta, né? Mas eu divido essa refeição coque-pê, você aprendendo naquilo que você gosta de comer, em 3 grandes grupos alimentares. Você aprendendo a identificar, que é fibra, proteína e açúcar. Açúcar de qualidade. Se você já tem uma receita do nutricionista, mesmo assim, aprenda a identificar aquilo que você está comendo, porque assim fica mais fácil de você escolher o tempo todo, escolher o que você gosta de comer e mesmo com a receita do nutricionista, você sabe o que você está comendo. E aí, quando você sabe o que você está comendo, é mais difícil você entrar em hipoglicemia. E outra coisa, quando você aprende a comer na configuração para que esse açúcar se mantenha controlado o tempo todo, um açúcar ótimo o tempo todo, você não tem os picos altos e baixos. E outra coisa, você aprendendo a fazer isso, você mesmo, e aí esse aprendizado você não pode terceirizar, você não pode passar para outro. Você pode ter acompanhamento com enfermeiro, com nutricionista, com médico, mas esse aprendizado da escolha alimentar, do que você está comendo, você não pode terceirizar. Porque é você que escolhe no dia a dia. É você que vai estar lá para corrigir essa hipoglicemia ou não, ou essa diabetes alta ou não. Os profissionais de saúde, seja enfermeiro, seja médico, seja nutricionista ou qualquer outro, eles vão ser somente coadjuvante no seu tratamento. Eles só vão te orientar. Então, por isso que você não pode terceirizar esse aprendizado dessa refeição do que você gosta de comer, consertando essa diabetes por dentro. É um hábito que exige esforço, mas não precisa ser sofrimento, certo? Então, o primeiro ponto de como controlar a diabetes para não ter hipoglicemia é você aprender a controlar a diabetes o tempo todo, sem problema, principalmente na sua alimentação. Depois você aprender a mapear tudo isso, fazer o seu mapa de glicemia, certo? Fazendo o seu mapa de glicemia é verificar a sua glicemia antes das refeições e 2 horas depois. E aí, você escolhe os dias que você pode verificar, certo? Não precisa todo dia e nem você verificar o resto da vida desse jeito. Mas para você conhecer a sua diabetes, sua glicemia, de como se comporta, o que você gosta de comer, qual é o impacto dessa glicemia, o seu remédio, qual é o impacto nesse resultado de glicemia. Então, o seu mapa de glicemia, fazer o seu mapeamento,
faz com que você saiba os efeitos da medicação que você está tomando, se ela baixa ou não, faz com que, junto com o seu enfermeiro, vocês estabeleçam os melhores horários para você tomar a medicação. Caso essa diabetes baixe e você precise corrigir, tirar, modificar essa medicação, também um mapa, ele te ajuda a você fazer em casa, por exemplo, e chegar lá com o seu médico, mostrar o mapa para ele que você aprendeu junto com o seu enfermeiro. E, e aí ele vai olhar a medicação que você está tomando, então fica muito mais fácil para ele corrigir a sua medicação, tirar a sua medicação com esse mapa. Fica muito mais fácil com o mapa você identificar os horários que você tem hipoglicemia ou até essa glicemia mais alta, certo? O mapa, ele é o guia, certo? Então, para você controlar a diabetes, para não ter hipoglicemia, essas 2 pontos são principais. Você comer o que gosta, controlando essa diabetes por dentro. E isso pode ser mais simples do que você imagina. Tem bastante vídeo no canal sobre isso, tá? E você aprender a fazer seu mapa para conhecer a sua diabetes por dentro, porque assim você sabe se está alto ou não e sabe como agir em cada momento, certo? E é um aprendizado que você não pode terceirizar, você não pode passar para outra pessoa. Você precisa aprender. As suas escolhas vão estar nas suas mãos. Quem vai escolher quem vai comer é você. Quem vai escolher corrigir a hipoglicemia é você. Quem vai escolher trabalhar é você. É você que vai escolher as coisas no seu dia a dia. Então, esse aprendizado você não pode terceirizar. Esse aprendizado e você controlar a diabetes para não ter hipoglicemia, ele exige um esforço. Ele não precisa ser sofrido para você, certo? Aliás, controlar a diabetes tipo 2, ela não precisa ser sofrido para você. Ela precisa de esforço. E dando os passos certos de cada vez, dentro da sua vida normal. E assim, eu costumo dizer que pode ser mais simples do que você imagina. Certo? Então, ficamos por aqui nessa aula de hoje. Eu sei que a aula fica muito longa, mas eu não consigo falar menos. O meu desafio é fazer uma aula de 30 minutos, tá? Mas eu vou conseguir ainda. Então, Ana e Irineia, espero ter te ajudado. Se você não é a Ana, você não é a Irineia que está assistindo esse vídeo, essa aula, deixe também, Irineia e Ana também, pode surgir outras dúvidas, deixe nos comentários, porque assim a gente se comunica. Eu te respondo no próprio comentário do vídeo, eu te respondo no direct do Instagram, né? Segue lá o Instagram, @açucareto, na página do Facebook também, açucareto, no canal do YouTube também açucareto de tudo quanto é jeito. Comenta, deixa tuas dúvidas, porque assim a gente se comunica. E aí eu consigo te entregar, a gente se comunicando, eu consigo te entregar conteúdos, aulas aqui com maior valor para você, certo? Né? Para você aprender a controlar a sua diabetes tipo 2, comendo o que você gosta e tendo a sua vida normal, tudo isso ao mesmo tempo, né? Então, compartilhe esse vídeo com 2 amigos que têm diabetes ou que estão pré-diabéticos, né? Que eu tenho certeza que vai ajudar essa pessoa, ou com aquele familiar que cuida de alguém diabético ou que tem alguém na família diabético, certo? Esse assunto de hipoglicemia, ela é muito importante para que toda a família saiba. Por quê? Porque numa hipoglicemia severa, é a família que vai estar ali, é a família que vai levar para o hospital, certo?